o slide aqui. Nós estamos nessa caminhada, né, para entender essa força, essa plenitude mesmo, né? Porque o que é pleno é aquilo que é total. Essa plenitude de Deus na nossa vida, ela só vai chegar nesse nível quando nós conseguimos dominar aquilo que é santo, ou aquilo que o Senhor deixou para a nossa santidade. Amém, Jesus? Isso é fundamental. Então, uma das coisas que nós estamos vendo são as orações. As orações, elas são fundamentais. E aprender com o Senhor Jesus, que trouxe, né, muitas orações dentro dos evangelhos, para quê? Para deixar como exemplo para nós. Para que eu, você, nós, a igreja, possamos usar isso de uma maneira positiva na nossa vida. Amém? Porque as orações que Jesus fez, a oração do Getsemane, a oração no Monte das Oliveiras, né? Enfim, as orações que Jesus fez pelos seus próprios discípulos, a própria oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou também para nós, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um fundamento, amém? Nos aproximar mais de Deus. Então existe a maneira correta de orar. No entanto, lá no livro de Tiago vai dizer, né, que muitos pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Amém, Jesus? Outros pedem, mas não recebem, porque não estão de acordo, não está do jeito que Deus quer que esteja para poder abençoar, né? Então existe todo um fundamento, existe todo um trabalhar da nossa parte, entenda isso. Deus não precisa fazer mais nada. Amém, Jesus? Quem precisa fazer daqui por diante somos nós. Amém? Tudo que a Bíblia deixou, tudo que está na Bíblia, Paulo, ele fala no livro de Romanos, que tudo que está escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Então, todos esses versículos da Bíblia que estão aqui, não estão à toa aqui. Estão para nos ensinar. Amém? Só que para aprender, você precisa estar preparado para ser ensinado. Amém? Porque se uma pessoa não quiser ser ensinada, se uma pessoa não estiver preparada para o ensino, ele não aprende. Né? Ele não aprende. Ele vai ter dificuldade para entender as coisas que são de Deus. Amém? Então nós precisamos desse equilíbrio, tá? Na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, né? Nós paramos aqui? Pode voltar um então? 10. Nós vamos continuar a leitura para que os irmãos possam entender um pouquinho mais profundamente, aleluia, o que nós estamos estudando, as orações do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. As suas preocupações em relação aos seus discípulos era sobre proteção e unidade. Então, essas duas coisas nós vimos no finalzinho da semana passada, e isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é uma informação muito importante para nós. Qual que era a preocupação do Senhor Jesus para com seus discípulos? Proteção e unidade. Você acha que essa preocupação mudou acerca do tempo? Faz mais de 2000 anos que o Senhor Jesus se preocupou com os discípulos. Será que hoje ele ainda continua com esse pensamento? É claro que continua. Nós precisamos de proteção. Sem a proteção de Deus nós não somos nada. Então o Senhor, ele ainda continua, aleluia, orando por nós, para pedir proteção para nós, né? E ele ainda continua orando para quê? Para que haja unidade, para que haja companheirismo, para que haja união. No meio da onde? Da onde que o Senhor quer isso? Na igreja. Amém? Só quer isso.
Só que é que cada um de nós aqui possamos ser unidos numa só fé, numa só esperança, servindo o mesmo Deus e tendo os mesmos pensamentos. Pensamentos que eu digo de alvo. O que? O céu, a salvação, amém? Fazer uma obra de Deus exemplar, se comportar exemplarmente na presença do Senhor. Então tem certas coisas que é unânime entre nós. Tem certas coisas que eu tenho que pensar nisso, o obreiro Alexandre tem que pensar, o irmão Jefferson tem que pensar, amém? Porque são coisas que nos unem pela fé em Cristo Jesus, amém? Agora, é claro que cada um tem um objetivo na vida, né? Às vezes a irmã Dora tem um sonho, né? Ou o Gabriel tem outro sonho. Isso é uma coisa individual, mas uma coisa coletiva que o Senhor pensa é isso aqui, tá? Para a sua igreja. Tá bom? Então entenda, nesse exato momento, mais uma vez eu vou dizer isso, nesse exato momento, Jesus Cristo está orando por nós. Ele está orando por você. E ai, se ele não intercedesse. A todo momento Jesus está intercedendo por nós. A todo momento o diabo se levanta com uma armadilha contra a sua vida, Jesus intercede. Pai, não deixa. Não deixa, porque aquele ali eu ganhei ele. Aquele ali serve, nos serve. Nós somos um com ele. Então não deixa. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? E como é que nós começamos isso? Tendo essa intimidade com Deus. Tendo esse companheirismo. Permitindo Deus agir na nossa vida, né? Então nós precisamos copiar Jesus em tudo, principalmente nas orações. Amém? Então vamos continuando. Olha a oração que Jesus fez, João 17:11. Olha só. Já não estarei no mundo. Por quê? Porque Jesus ia partir, ia voltar para o céu, né? Mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os por amor do teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Olha a oração que Jesus fez. Então essa oração Jesus continuou fazendo no dia de hoje, para as nossas vidas, pedindo proteção ao Pai para nós. Amém? Que senão, meu irmão, com certeza seríamos um alvo fácil do diabo, né? Entra uma pessoa aqui, a gente ora, manifesta demônio, você desce o cacete no diabo, você imagina a raiva que o diabo fica da gente. Uma vez, várias vezes, eu já cheguei em lares para orar por pessoas que estavam endemoniadas, né? O diabo lá de dentro do quarto gritava: aqui, por que você veio aqui, né? E a vontade de te matar. Falava assim bem claro mesmo. Aí a gente é meio bocudo, né? Então falei, então vem matar então, vem, se você conseguir, você vem matar. Por quê? Porque foi Jesus que nos mandou lá. Jesus não vai deixar tocar no fio de cabelo, né? Então isso é real. Então se Jesus não estiver intercedendo por nós, como ele está fazendo agora, nesse exato momento, nós não estaríamos aqui. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Sobre alegria no meio de um mundo hostil. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha o que o Senhor Jesus orou. Ele orou para que nós tivéssemos alegria. Nesse exato momento ele está orando para você ter alegria. Mas entenda, você vai conseguir ter essa alegria porque Jesus está intercedendo por você. Mas se você sair fora das 4 linhas do Evangelho, isso não acontece. Amém, Jesus? Então você precisa estar ciente disso, tá? E para que a santidade cresça pela palavra da verdade. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui são trechos da oração que Jesus fez em João 17. Veja a oração do Senhor Jesus, específica, direto no alvo, amém, Jesus? E com os objetivos fundamentais para nos manter de pé nos dias de hoje. Essa é a grande realidade. Amém, Jesus? Jesus não inventou pavão, Jesus não colocou coisas absurdas na sua oração, ele pediu coisas básicas
que é o que faz nos permanecer de pé. Amém? Jesus desfrutava de um lugar especial como Filho de Deus. E como tal, conversava com Deus com uma ousadia desconhecida por outros. Nós devemos fazer o que Jesus fez, porque Jesus nos deu a mesma glória que o Pai lhe deu. Olha só, isso aqui é uma informação extremamente importante. A mesma glória que o Pai deu para Jesus, Ele deu para nós. Amém? Mas o que você está fazendo com a glória de Deus? O que você está fazendo com a glória que Deus deu para você? Amém? Preste atenção nisso. Continuando. Olha só, a oração ainda de João 17. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Então já foi dada a glória. Amém? Essa glória já está sobre nós. Então nós precisamos fazer o quê? Botar isso para funcionar na nossa vida. Amém? Às vezes você, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes você tem a possibilidade, né? Deus nos deu aí uma potência de 300 cavalos, né? Quase um carro de corrida. Às vezes você está usando só 100 cavalos, tem 200 cavalos parados. É como se fosse um carro com cilindro parado. Quer dizer, você tem potencial. Mas para isso você precisa o quê? Desenvolver, buscar, porque Deus já deu, achar e desenvolver isso na sua vida. Amém? Isso vai fazer você crescer e chegar na potência máxima que o Senhor Jesus considerou para cada um de nós. Amém? Portanto, nós também deveríamos glorificar o Pai com a nossa vida, exatamente como Jesus fez com a dele. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, se Jesus já deu a glória, se a glória já está sendo derramada sobre as nossas vidas, o que nós temos que fazer com a oração? Todos os dias: Pai, me glorifica diante deste mundo, porque eu já tenho te glorificado. Amém? É isso que nós temos que pedir para Deus, tá? Agora, você já tem glorificado a Deus no quê? Sua oração tem que ser verdadeira. Amém? Eu dou um bom testemunho, eu prego a palavra de Deus, e eu prego aquilo que o Senhor coloca no meu coração, eu ajudo o próximo, enfim. Amém? Você tem glorificado a Deus de alguma forma na sua vida. Às vezes seu testemunho lá na sua rua, né? Às vezes seu testemunho no trabalho. Você tem glorificado a Deus. Então você pode pedir: Senhor, glorifica-me diante do mundo. E Deus vai começar a abrir as portas. Amém? Deus vai começar a abrir as portas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O fato de orarmos as orações de Jesus permeia e inspira o nosso espírito com o entendimento de que toda a nossa vida deve seguir o padrão de toda a vida dele. Amém? Então, esse padrão que o Senhor Jesus nos deixou, né? Jesus veio para cumprir uma missão. Jesus veio para salvar a humanidade, morrendo na cruz, né? Tendo uma morte de cruz. Mas esse tempo que Jesus passou aqui, que foi cronologicamente 3 anos e 6 meses, ele fez o que fez para nos deixar de exemplo. Ele não fez o que fez para você só achar bonito. Ele não fez o que fez só para isso ficar na história. Ele fez o que fez para você fazer o mesmo. Ou para nós fazermos o mesmo. Amém, Jesus? Entenda isso, fica isso no teu coração. Também vemos que temos um trabalho a realizar à medida que nos
movemos na direção da nossa própria paixão. Quando nós também seremos ressuscitados e com um corpo glorioso. Essa é a promessa de Cristo para a nossa vida. Porque ou cada um de nós aqui vai chegar o dia de partir dessa terra, tendo a morte natural, amém? E morrendo, partindo para a glória, ou todos nós aqui vamos ser arrebatados. Amém? De um jeito ou do outro, chegando os dias, morrendo, ou sendo arrebatado, meu irmão, o nosso corpo será glorificado. Amém, Jesus? Esse corpo já não vai existir mais. O que vai existir é um formato glorificado da sua pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Isso é bíblico, está na Bíblia, ninguém pode mudar, ninguém pode questionar, né? Isso vai acontecer no nome de Jesus, se você se manter firme até o final. Amém? Vamos lá. Ó, mais um trecho de... Não. O Pai nos glorificará quando formos a Ele. Olha só. O Pai nos glorificará quando formos a Ele. E quando que nós vamos ao Pai? Através da oração. Como que Jesus aqui na terra ia ao Pai? Através das suas orações. Amém? Olha só. Há corpos celestes e também há corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o do corpo terrestre é outro. 1 Coríntios 15, 40. Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Ele está mostrando para nós que um corpo glorificado vai ser um, e esse corpo terreno é outro. Então nós vamos passar por uma transformação muito grande. Amém? Ou o processo de uma vida inteira já é um processo de transformação. Mas o corpo glorificado será o 100% da transformação que o Senhor Jesus está preparando para cada um de nós. Amém? Isso é evidência. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e trouxe a glória ao Pai é o mesmo poder que está em nós agora, enquanto estamos vivos. Olha só. Então nós temos uma responsabilidade enorme, tá? Porque a glória de Deus está sobre nós. Porque tudo que Deus prometeu, tudo que Jesus explicou, ensinou, falou, anunciou, está se cumprindo em nossas vidas. Nós somos o exemplo desta palavra que saiu da boca de Jesus. Então olha a responsabilidade. Não podemos agir de qualquer forma. Precisamos ter o padrão de Jesus na nossa vida. Amém? Orar as orações de Jesus nos leva ao lugar em que Jesus estava, ao lugar onde ele desejava que estejamos. Essa é a grande realidade. Quando você dobra o seu joelho ali no anonimato, né? Ali na intimidade do seu quarto, da sua sala, sozinho. Irmãos, entenda. Jesus, ele vai te transportar para um lugar onde ele quer que você esteja. Amém, Jesus? É por isso que grandes homens do passado, Billy Graham, né? Outros homens que revolucionaram, fizeram revolução mesmo através do evangelho, né? Esses homens, eles tinham muito tempo de oração. Billy Graham, Joe Wesley, né? Eles tinham muito tempo de oração. Muito tempo de comunhão, orando ao Senhor. Amém, Jesus? Eu acho que foi a casa de Billy Graham. Um dia eu estava vendo um documentário. Eu acho que foi de Billy Graham mesmo. A casa era de... O chão era de madeira. Nos Estados Unidos é típico isso, né? As casas de madeira, né? E aí mostrou o lugar onde ele passava o maior tempo. Era um tipo de um púlpito assim, só que mais baixo. Era um oratório que chamava. Mais baixo. E ele ficava ali orando, com a Bíblia aberta, ele ficava ali orando. Ele passava horas orando. E aí,
o repórter que estava, né, fazendo ali a reportagem, ele mostrou um detalhe. O chão era afundado naquele lugar. Por quê? Porque ele passava muito tempo de joelho no chão orando. Então, isso é importante para nós. Hoje as nossas orações, ou as orações de muitas pessoas, ela duram o quê? No máximo 20 minutos. As pessoas já estão se levantando, né? E às vezes é uma oração sem expressão. Uma oração que não chama a atenção de Deus. Então nós precisamos chamar a atenção de Deus como Jesus chamou na sua época, né? Então Jesus fazia isso e nós temos que fazer da mesma forma. Pedro disse, porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Olha como é que Pedro entendeu. Olha como é que Pedro entendeu o seu chamado. E ele agora explica para nós isso, né? Aleluia. 1 Pedro 2:21. Então, muitas das vezes nós reclamamos, ou as pessoas reclamam, da dificuldade, do problema, né? Da adversidade, às vezes a enfermidade. Mas não adianta reclamar, porque Jesus, ele foi afligido. E como que nós não queremos ser? Nós dizemos que amamos a Cristo. Ah, mas você ama a Cristo, mas não quer passar por que Cristo passou? Que amor que é esse? Que amor é esse? Então, isso que Pedro diz aqui é algo fundamental para a nossa vida. Nós precisamos ter essa linha de raciocínio. Pedro entendeu, né? Então, vou ler de novo só para que fique aqui para nós, ó. Porque Deus o chamou para fazer o bem. Deus não nos chamou para fazer o mal. Ele não foi lá no ventre da tua mãe, te escolheu para que você, né, chegasse agora e fizesse o mal. Ele escolheu você para fazer o bem. Por isso ele te tirou do lamaçal do pecado. Por isso ele foi lá no mundo e te resgatou. Amém? Para que você fizesse o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Jesus só fez o bem e ele sofreu. Ah, mas Jesus, né, pastor? Mas eu? A mesma coisa. Em algum momento na vida nós vamos ter que passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento faz parte da vida. Nós não podemos anular certas coisas. Nós temos que estar preparados para enfrentar o sofrimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? A vida de Jesus é o protótipo. A vida de Jesus é o protótipo ou o padrão. A matriz de onde nós, como cristão, delineamos a nossa vida. O que significa isso? Que ele é a matriz. O que é a matriz? O presbítero Rafael trabalhou, né? Tem uma matriz, né, Rafael? A matriz é aquela peça que é desenvolvida pelo torneiro, né, pelos mecânicos, e aquela peça vai dar origem a milhares de outras peças, exatamente igual a ela. Então a matriz é Jesus. E nós somos o quê? Essas outras peças que foi criada pela imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? Então, se a matriz faz uma peça, a matriz serve para tal coisa, aquela peça vai servir para tal coisa. Aquela peça não vai servir em outra coisa. Então, se Jesus é a nossa matriz e nós somos criados por Ele, nós vamos fazer aquilo que Jesus fez ou deveríamos fazer. Se caso isso não acontece é porque a peça está com defeito. É que na hora de acontecer algum defeito no meio do caminho com a peça. Por isso ela não se encaixou.
Quem está entendendo, diga amém. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Somos seus imitadores. E no início da nossa caminhada cristã, nada melhor que substituirmos os pronomes das Escrituras pelo nosso nome. O que torna mais pessoal o fato de orarmos e recitarmos as Escrituras. Tá vendo? Outra coisa importante, dar seu nome, né? Pai, eu estou aqui, né? Dá o seu nome, me ajuda, né? Abre as portas, mas é bom dar nome, é bom você se sentir familiarizado. Jesus é algo que tem que estar próximo e não distante de você, amém? Enchendo o nosso coração e a nossa boca com as próprias palavras de Jesus. A sua essência se forma em nós. Começamos a crer que realmente somos cristãos, cujo propósito é vivermos a mesma vida sobrenatural e milagrosa que Jesus viveu. Eu acho que a irmã Dora é mais ou menos da época que eu aceitei Jesus também, né? Eu aceitei Jesus com 17 anos. Isso, hoje eu estou com 45, quase 30 anos. Há 30 anos atrás, era normal você ir no culto e ver um paralítico jogar a cadeira pro canto e sair andando. Normal. Era normal alguém chegar assim na igreja assim, vomitar cabelo, bola de sangue. Era normal isso. Por quê? Porque realmente as pessoas buscavam mais. Pastor, por que os milagres fugiram da igreja hoje? Porque as pessoas não buscam mais a Deus. A reunião que nós temos aqui é uma reunião. As pessoas vêm sem preparo, sem oração, de qualquer jeito. Tá entendendo? Vem porque tem que vir. Vem porque é legal. Vem porque eu encontro meus amigos. Vem porque eu gosto do pastor. Mas não vem com compromisso. Não vem realmente para buscar Deus. Não vem realmente para se dedicar a Deus. Lá na sua casa não tem uma vida de oração. Não tem uma vida de jejum. Não tem uma vida voltada para o Senhor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer milagre? Não vai. Não vai acontecer milagre. Então, a igreja precisa se aproximar de Deus. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais distante ela tem ficado. Né? É muito tempo perdido com coisas sem valor. E o que tem valor, não se perde tempo com isso. Então nós temos que botar tudo isso na balança. E se quisermos ver milagres no nosso meio, precisamos voltar ao que era 30 anos atrás. Aí nós vamos ver milagres dentro da igreja. Amém, Jesus? Aleluia. Moisés disse certa vez ao Senhor: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Olha a oração de Moisés. Com quem que Moisés está falando? Com Deus. Mas não parece que Moisés está falando com qualquer outra pessoa? Porque Moisés era íntimo. Quem tem intimidade não precisa medir palavras. É claro que ninguém vai entrar na presença de Deus chamando Deus de cara. E aí, cara, tudo bem? Toca aí. Você não vai fazer isso com Deus. Moisés não fazia isso com Deus. Mas a oração que Moisés faz aqui é de uma pessoa que conhece com quem está falando. Nem entanto que é uma pessoa muito próxima dele. Porque olha o jeito que ele se expressa a Deus. Se não nos acompanhar pessoalmente, não nos faça sair daqui, Senhor. Simples. Sozinho eu não vou, Deus. Sozinho eu não saio daqui. Esse povo não vai para lugar nenhum. Nós salvamos se o Senhor for conosco.
Nunca só sentença. Moisés capturou o anseio da oração a Jesus. O seu desejo é permanecermos constantemente na presença manifesta de Deus. Essa sublime meta de oração perpétua é a aliança de uma forma bastante simples. Amém? Tudo que Deus quer, intimidade. Tudo que Deus quer que entre você e Ele haja, aleluia, intimidade. É isso. Amém? Você conversa com Deus todo dia, Deus conversa com você todo dia, Deus é íntimo de você, Deus acessa a sua vida toda hora, você acessa a Deus todo momento. Quem está entendendo, diga amém. Você não dá um passo sem perguntar para Jesus, você não põe uma roupa sem perguntar para Jesus, você não vai passear em algum lugar sem perguntar para Jesus, você está entendendo? Algo, né, que nós precisamos ter nos dias de hoje. O povo está tão independente hoje, né? Hoje eu fico, às vezes a gente vai dar um passeio, né? Eu não vou no shopping de Guará. Já vai fazer vários anos que eu não vou no shopping de Guará. Por quê? Porque eu entrar no shopping de Guará, pastor, pastor, que bom ver o senhor. Pronto, perdi o passeio. Já começa a contar da vida, de problema, já pede oração no meio do povo ali. Então eu não vou no shopping aqui em Guará. Quando eu quero ir no shopping, eu vou em Taubaté ou vou lá em Lorena. E assim mesmo em Lorena, já trombei com os dois lá já. Mas aqui em Guará eu não vou. Mas até para a gente ir dar um passeio, tem que perguntar para o Senhor. Amém, Jesus? Ô Senhor, o Senhor permite eu fazer um passeio com a minha esposa hoje? Sábado agora eu fui lá em Penedo, né? Lá em Itatiaia, com a minha esposa. Eu orei uma semana antes. Uma semana pedindo para Deus, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, permita que a gente vá, que daí eu sei que eu vou em paz e vou voltar em paz. Agora, se não for da vontade do Senhor, já prepara alguma coisa no sábado para mim não ir. Por quê? Porque a vontade do Senhor tem que estar em primeiro lugar. Amém, Jesus? Então isso é fundamental para as nossas vidas. Agora, uma coisa interessante. Nós precisamos de lazer. Os irmãos sabem disso, né? Nós precisamos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Tá? Nós ainda não estamos com o nosso corpo glorificado. Então ainda precisamos de lazer. O que é lazer? É aquele momento que você desfruta, né, com a sua família, com sua esposa, com o seu marido, um momento de descontração. Amém? Não é libertinagem, não, e motivo para pecar, não. É um momento que você vai sair da sua rotina de trabalho, né, de afazeres domésticos e até mesmo da igreja para poder, aleluia, arejar sua mente. Certo? Você sabia que até Jesus fez isso? Isso dá um exemplo na Bíblia. Jesus foi convidado para um casamento. Pode ver, Jesus não fez o casamento. Jesus não foi no casamento para orar para ninguém. Jesus foi lá para participar da festa. E quem participa da festa faz o quê? Se alegra. É ou não é? Jesus está ali para descontrair. Nem tanto Maria vai procurar ele que acabou o vinho, né? Ele falou, Maria, peraí, não chegou a minha hora ainda, eu estou aqui para descansar. Eu estou aqui para descontrair. Mas mesmo assim o Senhor Jesus fez um milagre nesse casamento. Por quê? Porque onde Jesus está, o milagre acontece. Amém? Mas Jesus foi para descontrair. Jesus não foi fardado, né? Não chegou lá para fazer o casamento, orar para o povo, curar alguém. Não. Jesus foi lá como visitante, convidado da festa. Ele foi para participar da festa. Então entenda isso. O lazer é importante para nós e precisamos tê-lo. Amém? Vamos lá. Esse método de oração originou-se na época dos pais do deserto e foi incorporado à tradição grego-ortodoxa mais tarde.
mas 3 ou 4 frases simples que os pais do deserto escolheram para orar vieram de uma parábola que Jesus contou em Lucas. Olha, presta atenção. Mais tarde ele foi modificada. Mais tarde ela foi modificada para que se dirigissem ao Senhor Jesus, e daí veio o título, a oração de Jesus. A oração é o seguinte: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só. Pequenas diferenças podem trazer mudança no sentido de que você pode dirigir a oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou você pode omitir a palavra pecado. Mas no final é uma frase ou um pensamento simples, sutil, como a respiração, que requer foco para dirigir a mente a fim de afetar o coração e, em última análise, mover o espírito. Olha só que interessante. Então nunca podemos nos esquecer disso, tá? Apesar de você ser convertido há muito tempo, apesar de você ser uma bênção na presença de Deus, você ainda continua pecador. Essa é a grande realidade. Ainda continuamos pecadores. É óbvio que o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas ainda continuamos pecadores. Por quê? Porque ainda corre nas nossas veias o sangue de Adão e Eva. E esse pecado nós só vamos ficar livre desse pecado quando partimos para a glória. Aí sim, esse corpo glorificado, não vai haver mais o pecado de Adão e Eva dentro de nós. Amém? Vamos terminar. Glória a Deus por isso. Dessa maneira, se estivermos nos movimentando na direção da experiência de comunhão contínua com Deus, orando a oração de Jesus, ou entrando na mente de Cristo, por meio das mais extensas e didáticas orações de Jesus, devemos seguir a Ele em seu exemplo de oração. Ele nos ensinou a orar por palavras e ação. Portanto, todas as orações de Jesus deveriam se tornar as orações de todos os cristãos. Amém, Jesus? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Foi uma bênção, né? Foi uma bênção poder destrinchar isso, poder se aprofundar nisso. Acredito que muitos, né, de vocês aqui não tinham essa noção básica de uma oração que Jesus fez. E essa é a grande realidade. Muitas das vezes as coisas passam diante dos nossos olhos e passam despercebidas. Mas a palavra de Deus, ela tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. É só você dedicar mais um pouquinho à leitura, ao entendimento, pedir para o Senhor te revelar, e Deus vai fazer isso no seu coração, para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais, aleluia, esse ensino. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos no nome de Jesus, por